Olá, sou Eduardo Silva, estudante de jornalismo, e este é O Jogo Mudou, podcast produzido para o meu trabalho prático de conclusão de curso na Uniriter, sob orientação do professor Roberto Vilar Belmonte, que discute a cobertura jornalística do futebol nas plataformas de streaming. Sejam muito bem-vindos. Nesse episódio, converso com Fábio Azevedo, jornalista, pós-graduado pela UCAM do Rio de Janeiro. Atualmente é colunista das rádios JB-FM e Cidade, também é produtor de conteúdo digital e youtuber. Então, para começar esse episódio, eu quero te agradecer, Fábio, pela disponibilidade e seja muito bem-vindo. Obrigado, Edu, pelo convite. Um grande abraço para você, para todos que nos acompanham nesse nosso podcast. E vamos embora, vamos falar sobre as plataformas digitais, essa migração, minha no caso, né, das plataformas tradicionais, onde ainda estou também, como você apresentou aí, falar um pouquinho da parte da docência, né, da sala de aula. Temos muitos assuntos. Então, Fábio, assim, a primeira pergunta já é o meu problema de pesquisa nesse meu trabalho. Hã, eu queria saber, na tua opinião, o que que muda na cobertura jornalística do futebol quando a transmissão migra da TV tradicional para as plataformas digitais? Eu acho que tem um impacto muito imediato, né? Porque normalmente nas plataformas tradicionais, né, no offline, como a gente chama, você tinha uma resposta um pouco mais demorada. No caso da TV, por exemplo, o Ibope é uma resposta imediata, se o público está te assistindo ou não, aquelas empresas que assinam o Ibope, né, que é o Centro de Pesquisa, você conseguia ter uma audiência, saber exatamente o número dela naquele momento, troca o assunto, segue naquele tema e tal. É uma forma de resposta do público. O rádio não, por exemplo, a pesquisa de Ibope, ela é um recall da marca, ela só vem no mês seguinte. Então você faz um programa sem ter a noção exata de quantas pessoas estão te ouvindo por ali. Quando vem um online, que é exatamente onde nós estamos tratando, né, que é as plataformas digitais, elas te dão uma resposta imediata. Você sabe quantas pessoas estão assistindo o seu vídeo, quantas pessoas estão interagindo com você, o que elas querem te perguntar, o que elas querem saber. Então você tem uma resposta imediata. E hoje, os veículos tradicionais precisaram se adequar a essa realidade. Tanto que, se você observar, Edu, os veículos sempre avisam que aquele programa acaba na televisão, no rádio, mas ele continua no site, no YouTube, ou quando vai para o intervalo, ó, vai lá para o YouTube que a gente vai fazer não sei o quê. Então, eles sempre complementam com a rede digital, para que você fique circulando dentro do meio de comunicação online e offline. Sim, e tu acha que há algum tipo de mudança até na prática jornalística, por exemplo, na composição das transmissões, se há diferenças entre, a transmissão na TV ou no rádio, nas plataformas tradicionais, quando elas vão para a plataforma digital, tu acha que existe uma diferença na composição da transmissão? Olha, uma diferença que eu vejo no rádio, por exemplo, é que as pessoas passam a aparecer. O que é o rádio? A concepção do rádio é trabalhar totalmente o imaginário. Se a gente olhasse lá atrás o rádio e falasse assim: você está ouvindo a Rádio Gaúcha, Guaíba, a Rádio Globo, CBN, qualquer rádio. Como é essa pessoa que está falando? Se a gente fizesse um exercício, você ia imaginar alto, magro, gordo, branco, negro, você ia falar de várias formas e talvez não acertasse como era a pessoa, porque é só o imaginário. Você fecha os olhos e é a voz da pessoa, e você fica tentando imaginar. Hoje não. E aí, do outro lado, a pessoa que estava produzindo aquele conteúdo no rádio, ele não tinha tanta preocupação. Como assim? Hoje, tem uma câmera no estúdio, tem uma câmera numa cabine de transmissão de rádio, em que você já tem outras preocupações, porque você está mostrando a sua reação online para quem está te acompanhando. Quem está ouvindo o jogo pelo rádio, ou assistindo pelo um canal do YouTube, ou pelo site da emissora, são dois públicos distintos. E você precisa falar para os dois públicos ao mesmo tempo. O que para mim mudou, Edu, é a linguagem, é a forma como você trata o assunto. Porque o rádio, e aí eu vou sempre me ater ao rádio nesses exemplos, ele tinha a concepção do falante e do ouvinte. Falante era quem levava a mensagem. O ouvinte era quem recebia. Então eu falo e você escuta. Hoje não é só assim. Eu falo, você escuta e você interage comigo e eu respondo e a gente vai trocando essa mensagem de receptor e transmissor. Então acontecem
fatos hoje que mudam o curso de um programa, de uma transmissão, e transforma todo e qualquer programa muito mais imediatista. Aí você pode pensar assim: "Ué, então o digital veio para impactar as mídias tradicionais e para concorrer?" Eu digo que é para impactar, não para concorrer. Tanto que as mídias tradicionais pegam as mídias digitais e acrescentam ao seu portfólio de informações. Por isso que eu insisto, você termina um programa, olha, quer saber um pouco mais? Acesse o nosso site, vá lá no nosso canal do YouTube, você convida, você leva o seu público, pelo menos assim o faz, através de um convite, para que ele continue navegando dentro do seu ambiente. Não saia, não vá para um concorrente. Eu também tenho essa informação lá no online. Vá lá, acesse nas nossas redes sociais, nos canais tais, tais e tais. Então, hoje, eu entendo que a linguagem teve que se adequar e, principalmente, quando a gente fala de novo do rádio, é um público mais velho. O público da internet é um público mais novo. Então, para você não ficar para trás e você tentar adequar essas realidades, você precisa mudar, inclusive, a sua linguagem. Sim, e agora assim, falando um pouco mais sobre, essa tua, migração também para as plataformas digitais, o que que te levou a levar o teu trabalho que tu já fazia no rádio e também na TV para o YouTube, por exemplo? Então, eu percebi, e aí eu vou entrar exatamente na questão Vasco, né, que é o meu canal do YouTube principal. Eu percebi um vazio, dizer assim, um espaço que poderia ser ocupado dentro do ambiente YouTube. Por quê? Eu vejo que o Vasco, que é o meu time, é um time que não tem um noticiário tão divulgado como Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Isso eu posso falar com tranquilidade, porque passei em 3 grandes emissoras, 2 de TV fechada, ESPN e a Fox, e uma de TV aberta, que é a Band. E não muda, todas pensam iguais. Igualzinho, mesmo pensamento. Plataforma vai falar, a TV vai falar para quem dá mais audiência na cabeça deles. E o que sobrar de tempo vira para o resto. E no resto está o Vasco, por exemplo. Bom, eu sou Vasco. Você tem uma pesquisa de 10, 12, 15, 20 milhões, cada pesquisa traz um número. Vamos pegar o menor número, 10 milhões de consumidores. Eu sou um jornalista, eu tenho capacidade de produzir um conteúdo com uma linguagem diferente. O acesso ao Vasco por ser jornalista. Produzir um conteúdo sobre Vasco. E aí fui atacar exatamente isso. E entendi desde o início, Edu, que eu estava construindo o meu veículo de comunicação, com a minha linguagem, com o meu jeito, e que eu acho que fica mais adequado, entendeu? Eh, então, assim, eu acho que nesse momento a gente tem uma, um espaço ainda para crescer. Isso se aplica a qualquer clube, tá? Apesar de muitos clubes já terem várias páginas, e grandes ou não, não importa, mas tem espaço para todo mundo, porque, na verdade, hoje, as pessoas querem cada vez mais, eh, a informação na palma da mão. Como assim? Eu, por exemplo, assisto um programa de televisão, espero quanto tempo para falar do meu clube? Meia hora, 1 hora, 2 horas, aí o cara fala 1 minuto, dois. Hoje não, eu vou no canal A, vejo o vídeo de 8, 10 minutos, 5 minutos, vou no canal B, vejo mais 3, 4, 5 minutos. Eu posso consumir 1 hora daquele meu assunto preferido, seja ele qual for o clube, diversas formas, com diversas linguagens, com formas de você trazer essa mensagem. Então está na palma da minha mão. Ah, não quero agora, daqui a pouco eu assisto, eu saí de casa, eu estou pelo celular. Então, essa comodidade, essa facilidade, isso aí faz com que cada vez mais cresça. Porém, tem um detalhezinho que eu acho que é fundamental e que as pessoas às vezes esquecem. É ter a responsabilidade na criação desse conteúdo. Eu acho que isso é que faz total diferença em quem tem longevidade e quem dá o tiro curto em busca apenas do engajamento. É, e aí entrando nessa questão de conteúdo, como é que tu enxerga o papel das plataformas digitais
na evolução do jornalismo esportivo, até nessa questão, do conteúdo, como ele é produzido e como ele é tratado até chegar na audiência. Ele está se adaptando, aquilo que a gente falou até no início, né? Eu acho que ele está tentando encontrar o seu caminho. E por quê isso? Porque quem vai determinar o caminho é o público. Existe público para todo o caminho? Existe. Assim, existe aquele. Aí vamos para a televisão. Existe o público para aquele conteúdo de, não vou chamar de baixo nível, mas aquele mais popular? Claro que tem. Tem aquele conteúdo para o público mais rebuscado? Tem. É igual quando a gente vai comprar um carro. Tem público para comprar um carro de uma faixa de preço até 50 mil? O público é gigante. Tem público para comprar um carro de até 200 mil? Menor. Tem público para comprar carro de 1 milhão para cima? Bem menor, mas tem público para tudo. E aí é tentar entender qual é o seu público. No meu caso, como eu falo de futebol, é, como eu falo de um nicho específico, que é o Vasco, eu tenho que atingir todos eles. Todos eles. Entendeu? E aí a gente tem que passar a fazer a leitura ideal. É difícil? Demais. Por quê? Qual é o ideal? Qual é a melhor forma? Só o público vai dizer. Aí você pode pensar assim, mas o seu conteúdo ele é norteado pelo que o público quer? Nem sempre. Nem sempre. Porque às vezes, e aí o YouTube tem esse defeito, se a gente pode chamar assim, as pessoas querem o like pelo like. A coisa apelativa, thumb apelativa. E eu não gosto. Eu não gosto. Eu até uma pessoa que trabalhava comigo uma vez falou assim, pô, mas se a gente desse uma apelada na thumb, eu falei, não quero. Pô, mas isso cresceria o canal? Eu falei, não quero. Eu não quero crescer o canal rapidamente e perdê-lo de credibilidade também rapidamente. Que, por exemplo, quando você fala de um clube, que é o caso do Vasco, não é qualquer outro clube. Se eu disser assim, por exemplo, qual é o seu time, Edu? Só uma pergunta. O meu é o São Paulo. São Paulo. Aí eu posso dizer assim, o São Paulo está trazendo Lionel Messi. Lionel Messi é tricolor. Boto na thumb. Pô, todo mundo vai clicar. Fala, caramba, tá trazendo? Aí você clica e fala assim, não, tá trazendo para fazer um evento, não sei o quê. Porra, mas tu me induziu a achar que estava sendo um reforço. Porra, que cara mentiroso. Porra, eu achei que era, não vou mais me inscrever nesse canal. E tem pessoas que fazem isso de forma repetida. Outra coisa é você botar o mesmo Lionel Messi falando sobre o São Paulo e propor uma discussão. São Paulo tem agora um mega patrocinador, um grande investidor. Por que não trazer um jogador como Lionel Messi para o São Paulo? Não encaixaria hoje? Nós estamos pegando o Lionel Messi até de forma exagerada. Poderíamos ter pego o Luizito Soares, que jogou no Grêmio até ano passado, e é um grande nome mundial. Mas o que eu quero propor é a discussão. Eu fiz isso no Vasco, por exemplo, quando eu falei, olha, por que não trazer um Cavani, já que o Vasco tem agora um investidor, e buscar um jogador à altura, uma referência, como o São Paulo fez com o Rames Rodrigues, um outro exemplo. E aí você vai falar assim, caramba, mas isso não apela? Não. Isso é um debate de ideias. Eu não estou afirmando que está contratado. Tem gente que fala assim, não, negócio fechado. Aí bota a cara do Lionel Messi, do Cavani. Não está negócio fechado. Que tal esses caras? Por que não investir? A provocação é diferente. Então, eu penso que a longevidade de um canal, ela passa pela credibilidade do mesmo, entendeu? Sim. E, aí partindo agora para um ponto também, assim, para a parte financeira, eh, quais são, as oportunidades e desafios de monetização do conteúdo jornalístico no YouTube em comparação com a mídia tradicional? Tu consegue ver diferenças? É um desafio. Por que que é um desafio? Aquilo que eu estava falando, eu sou o meu próprio veículo. Vamos lá, hoje, números hipotéticos, tá? O canal arrecada R$ 1.000. Mas amanhã ele pode arrecadar 2, 3, 4, 5, nada. Não há limite. Quando você trabalha numa mídia tradicional, você está sob contrato.
E aí você tem o seu salário. 1, 2, 3, 4, 10. Você não vai aumentar exponencialmente ou de acordo com o que se tem. Desejo. Ah, eu quero ganhar mais, eu dei uma notícia boa, eu mereço ser. Não necessariamente você vai ser remunerado à altura do que você entregou. Poxa, mas eu faço várias funções. Eu, por exemplo, na época da Fox, eu apresentava programa, eu comentava jogo, eu era repórter e ainda fazia trabalho para o site, ou seja, 5 funções. Pô, então você recebia um baita salário. Não, eu era o menor salário dentre os comentaristas da Fox e recebia apenas um salário, não eram 5 salários. O que eu quero exemplificar com isso? Na mídia tradicional, você desenvolve várias funções. Normal, normal, não reclamo não. Pelo contrário, isso só me deu clareza de visão de vida mesmo, profissional, e me deu oportunidades. Oportunidades. A Fox, para mim, que foi o melhor lugar onde eu trabalhei, ela me deu oportunidade de crescimento. Então, assim, voltando para o YouTube, hoje eu apresento, né, o programa, eu faço as entrevistas, eu sou repórter do canal, eu faço tudo. Eu narro, que é uma função que eu nunca exerci e desenvolvi no canal, eu comento e ainda vou para a parte comercial. Vou negociar com empresas, vou buscar patrocinadores, enfim, vou buscar alternativas. E o YouTube te dá uma infinidade de alternativas. E você pode ser rentabilizado de diversas formas. Quem diz que o YouTube você não ganha dinheiro, ele pode estar errado e certo ao mesmo tempo. Como assim? Vou explicar. Certo, o canal está no início, você não é conhecido, você não conseguiu fazer bons conteúdos ainda, então você não está sendo remunerado, ou se tiver, está muito pouquinho. Mas quando você tem a possibilidade, você fala de um produto bacana, já tem um reconhecimento, já tem um público legal, você tem N formas de ganhar uma boa receita trabalhando com o YouTube. Pô, dá para eu ficar milionário, parar de trabalhar? Não sei qual é o seu sonho de vida, mas eu tenho certeza e afirmo para vocês que estão acompanhando o nosso podcast que diversos perfis estão milionários. Diversos. Se eu citar 10 aqui rapidamente e outros que às vezes a gente nem conhece, que explodem de audiência e cada um dentro de uma realidade. Um ganha só com o YouTube, entregando a sua visualização, inserindo seus anúncios, outro com isso aí e mais os anúncios que ele, canal, leva. Tomado isso tudo com os superchats que os participantes, né, os internautas que acompanham o canal deixam nas transmissões, nas lives, através do Pix. Enfim, existem várias oportunidades. Você tem que saber enxergar e olhar o mercado. E sempre, no meu caso, o que o torcedor do Vasco quer. Pô, isso, vamos retribuir. Eu não, assim, eu não tenho como visão assim, eu vou pedir por pedir. Não. Se eu peço like, eu tenho que valorizar o cara que me dá o like. Pô, compartilha nosso conteúdo. Aí o cara entra para comentar. Ah, você só lê quem dá o dinheiro desse superchat. Eu falei, não. Porque quem tá só olhando ali, comentou a mãozinha, tamo junto, ou faz uma pergunta, esse também é super importante. Hoje ele não deu o superchat, amanhã ele vai dar. Ou não, não importa. São todos importantes. Cada um dentro da sua realidade. Então, quando você valoriza o público, isso é um conselho que eu dou a todos. Valorize o seu público e dê importância a todos que estão com ele, com você. Um exemplo para vocês guardarem. Se nós estivermos aqui vendo o nosso vídeo 5, 10 pessoas, alguém vai dizer assim: caramba, tem ninguém vendo essa live, 5, 10 pessoas. Tranca 10 pessoas num quarto. Tem gente aberta. Porra, abre a porta que 10 pessoas num quarto tem muita gente. Entende onde eu quero chegar, Edu? É o universo que você escolhe. Pô, tô com 10 mil pessoas me vendo. Sensacional. Para o universo internet. Mas se você transformar esse universo para um teatro, 10 mil não cabem. Se você transformar 10 mil num estádio de futebol para 70 mil, tá vazio. Uma 10 mil é gente pra caramba. Então, depende do teu referencial. Mas valorize. Se tem uma pessoa te assistindo, 10, 20, 30 mil, porque você vai chegar a esses números. E se você valorizar,
Todos esses sentirão assim. E Fábio, tu acha que tu consegue elencar, assim, pontos positivos e negativos, eh de coberturas, de eventos, tanto pelas mídias tradicionais quanto pelas plataformas digitais? Tu acha que existe, diferença e pontos, assim, que, eh, podem ser considerados negativos e positivos em comparação com essas 2 transmissões? Eu acho que as linguagens estão se adequando, entendeu? Eu acho que quem está transmitindo está tendo que se adequar. Por exemplo, eu vou me pegar de exemplo, e aí eu vou usar uma frase que eu ouvi do João Guilherme. João Guilherme, para mim, é um dos monstros da narração da televisão brasileira, um cara do rádio e tudo, hoje está na Paramount. E ele, uma vez me entrevistando no podcast dele, falou para mim assim: Fabinho, você faz no seu canal, quando você narra os jogos do Vasco, o que todo locutor gostaria de fazer, todo narrador. Narra com emoção, narra falando para o torcedor. Porque assim, quando você narra na televisão ou no rádio, eu nunca tive esse privilégio. Eu hoje narro para Flash Score, que é um site em que eu narro de forma séria, como é no rádio. Mas, assim, é para uma outra plataforma, para o site e aplicativo dessa empresa. E é no ritmo de rádio, uma coisa mais acelerada, você descrevendo os lances e tal. E é totalmente auditiva, não tem imagem minha. É uma forma de narrar. Quando eu narro no canal, no Fanático Vascaíno, eu narro totalmente diferente. É como se eu desplugasse o profissional e entrasse o torcedor. Porque eu falo para o torcedor. Então, quando o jogador do Vasco erra um lance, eu não falo, puxa vida, chute para fora. Não, não, ninguém fala isso num estádio, né? Você num estádio, você lamenta, você reclama, às vezes você xinga, faz parte, né? Então, as reações são na visão de um torcedor. Tanto que o adversário, para mim, ele é participante do evento. Eu brinco e na hora da escalação eu dou o time titular do Vasco, dou o reserva, e no adversário eu só dou o titular. Aí quando eu vou entrar com o banco de reserva, eu falo, eu não tô nem aí para eles. Eu não quero saber do banco de reserva do adversário. Mas se eu estou transmitindo numa televisão no rádio, eu tenho que falar para os dois públicos de forma igual, isenta. A transmissão de um canal de clube, né, voltado para um clube, ela não é isenta. Claro que não. Claro que tanto que o bordão, quando sai o gol do adversário, eu não grito gol, fulano, não. Gol deles. Puta. Eu não vou, porque a premissa é, eu estou narrando para quem o jogo? O torcedor do Vasco. Ah, mas tem torcedor do Flamengo que tá lá, do Grêmio, de São Paulo, do Fluminense, que gosta de você que tá lá. Beleza, mas ele não tá lá por causa do jogo do Vasco, ele tá porque ele gosta de mim. Legal, tá lá para zoar, porque o Vasco tá perdendo e tal, para elogiar o trabalho. Mas na hora de transmitir, tô transmitindo é pro torcedor do Vasco. Então, eu, em respeito ao torcedor do Vasco, que tomou o gol, eu não posso dar gol, golaço, cano, não vou fazer isso. Se eu tivesse no rádio ou na televisão, faria, porque eu estou falando para a torcida do Fluminense que está acompanhando o Fluminense e Vasco. Quando o Vasco fizer o gol, é a mesma emoção. Aí eu tenho que separar. Então, essa linguagem separativa, vamos dizer assim, ou seletiva, é que ela está começando a nortear uma transmissão, porque está cada vez mais nichada dentro da internet. E Fábio, quando tu começou a produzir, conteúdo para o YouTube, tu precisou adaptar o teu estilo jornalístico? E como é que foi esse processo de transição? Eu precisei encontrar, sabe assim, se eu falar para você, pô, Edu, faz um canal de São Paulo, faz assim, 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 você vai assim, pô, Fábio, mas esse não sou eu. Você entende que você tem que pegar a tua personalidade, o seu jeito, a sua mão. Tanto que quando assim, eu fui começar a narrar os jogos do Vasco, o Luiz trabalhava comigo, eu falei assim, cara, vou chamar um amigo da Fox para narrar e tal, e eu comento. Ele falou assim, não, cara, você tem que narrar, porque o canal é a sua cara. Eu falei, tá, legal, o canal é minha cara, você tem razão, mas eu não sou narrador. Não, mas narra do seu jeito. Esse conselho narra do seu jeito demandou um tempo, até eu descobrir como é narrar do meu jeito. Então eu tive que fazer uma adaptação. Se você disser assim, pô, você podia fazer um curso e ensinar as pessoas a narrarem. Não dá. Porque o que eu vou falar para a pessoa é assim, cara, narra do seu jeito, com o seu coração, pega alguns exemplos que você gosta, que você entenda, e faça do seu jeito. Como é que eu vou ensinar a narrar do jeito da pessoa? Eu não sou a pessoa. Entende onde eu quero chegar? Se você falar assim, pô, mas ensina a pessoa a narrar de forma séria, como você faz na Flashcore, com ritmo, aí eu posso encontrar o caminho.
porque são 25 anos de profissão, trabalhando com grandes narradores do rádio e da televisão, eu pesquei informação de todo mundo. Tá tudo aqui no meu HD. Agora eu tô do meu jeito fazendo a narração séria. Eu narro um jogo sério tranquilamente, tranquilamente. Tanto que eu tô chegando a 100 jogos narrados pela Flashcore. No canal já foram mais de 200. Então, assim, só que no canal do Vasco, que eu faço, o Fanático Vascaíno, é um torcedor narrando. Que muitas das vezes eu me pego até não narrando o jogo e conversando com o chat. Pô, tá certo ou tá errado? Onde é que tá dizendo que tem qual é o certo e qual é o errado? Até porque eu convido a pessoa a tirar o som na televisão e acompanhar a minha narração. Porque ela vai ter uma narração feita para ela. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar o caminho e não se violentar. Dentro disso que você me perguntou, uma pergunta que eu recebi uma vez, por que você não narra queria você narrando o jogo do Flamengo, por que você não narra? Falei, cara, eu narro, mas não desse jeito que você acompanha no Fanático Vascaíno, eu não vou narrar o Fanático rubro-negro, porque eu não sou rubro-negro. Como é que eu vou narrar? Você vai pedir assim, pô, Fábio, narra o jogo do São Paulo como você narra o do Vasco? Não vou conseguir. Porque aí vai ser um personagem caricato, que eu não tenho a paixão pelo São Paulo, eu posso ter admiração, mas eu não sou um fanático torcedor de São Paulo, como eu sou do Vasco, que hoje sofre duplamente quando acontece um revés, porque você impacta no trabalho, resultado do campo impacta diretamente no trabalho, porque o público vem ou não para o teu canal, não quero mais acompanhar, vou dar um tempo, tá me fazendo mal, não, quero consumir, porra, tá legal pra caramba. Então isso tudo impacta. Ir para uma segunda divisão impacta, ficar na primeira divisão, ir para uma Sul-Americana, para uma Libertadores, tudo isso vai impactar. Então, assim, para responder a você, eu tive que me adaptar e entender o que o meu público queria consumir. E vou dizer para você, Edu, que é um aprendizado constante, é diário. Eu, às vezes, falo assim: caramba, talvez eu esteja exagerando no palavrão, será que o torcedor não gosta disso? Não sei. E aí, até em cima desse exemplo, no velório do Roberto Dinamite, eu conheci o diácono Melquisedeque. E aí ele fez uma celebração lá no velório e tal. E quando eu estava indo embora, ele bateu nas minhas costas e falou assim: Fábio, falei, ô diácono, tudo bem? Pô, queria te dar os parabéns, acompanhe o seu trabalho. Eu falei, ih, aumentou minha responsabilidade. Ele falou assim, mas você fala muito palavrão. Eu falei, desculpa, me perdoe. Ele falou, não, eu sei, é o torcedor. Eu falei, é a liberdade poética, diácono. Então, assim, esse exemplo, falou assim, cara, tem uma fatia, talvez pequena, como o diácono Melquisedeque e outras pessoas, que, puxa, ele falou muito palavrão ali, colocou uma palavra que não precisava, esculhambou e tal, mas se entender, botar assim, cara, imagina um torcedor no estádio de futebol. Ninguém fala, poxa, perdeu um gol. Olha, na próxima passa por aqui. Vamos lá. Não, ninguém. É uma coisa mais inflamada, né? O estádio de futebol, ele pulsa diferente. E a transmissão vai na mesma vibe. Sim, e até, embarcando nisso, assim, essa questão, de quem te acompanha, do público que te acompanha, uma coisa que eu acho legal, assim, é a fidelização, porque principalmente, nos momentos ruins, as pessoas vai ter o público que vai te acompanhar, mas também vai ter nos momentos bons de alta, por exemplo, do Vasco, as pessoas também vão te acompanhar e vão estar lá, sabe, como é a vida mesmo de altos e baixos, e eu acho que essa é a graça da parceria, né, é como se fosse uma relação de parceria mesmo tua com o público e quem te acompanha, sabe. As pessoas se sentem até mais próximas de ti, do que talvez numa transmissão, pra uma TV, por exemplo, Ela- numa Elas se plataforma tradicional. sentem, elas se sentem representadas. Você sabe que muitas vezes no estádio as pessoas não me chamam mais pelo nome. Fala fanático, fanático vascaíno. Você perde a identidade, você adquire uma nova. Porque é exatamente isso, as pessoas se sentem representadas. E sempre que eu vou ao estádio, o feedback é exatamente isso. Pô, cara, continua, hein? Você me representa. Pô, eu me vejo em você. Então, assim, é isso, entendeu? É exatamente isso. E é não perder a essência. E, como é que tu enxerga a concorrência no meio digital? Tu acha que é diferente das plataformas tradicionais? Tu acha que, pelo menos eu entendo, né, que
tem muitos outros canais, que falam sobre futebol e daí também nichados, mas como é que tu enxerga, a concorrência no meio digital? Eu acho excepcional ter concorrentes. Isso transforma num exercício diário de mudanças. Vou te dar um. Eu sempre me uso de exemplo até para poder mostrar quanto dá trabalho pensar exatamente em conteúdo. Eu olho alguns concorrentes que fazem coisas que eu jamais vou fazer. E que bom que eles fazem, porque eu acho muito apelativo. Só que eu tenho um objetivo. Eu não quero hoje ter o maior canal de Vasco e amanhã não ser nem top 10. Eu quero como está acontecendo, o crescimento. Queria ter mais visualizações, mais inscritos? Claro que sim, isso é óbvio, a gente trabalha para isso. Mas assim, se a gente observar que o foco é longevidade, aí eu vou sempre observar o que, que eles estão fazendo. E hoje em dia, o canal tem 3 anos. Muitas coisas que eu faço são copiadas pelos outros. Eu fico feliz, fico muito feliz, porque mostra que o trabalho é bem feito. Vou dar alguns exemplos. Nenhum canal transmitia jogo do Vasco. Eu comecei a transmitir do meu jeito, me mostrando. Hoje mais 2 canais pelo menos fazem, já tem um terceiro começando e um quarto para começar. Pô, mais gente concorrendo. Aliás, perdão, tem 3. Quarto que já está começando e um quinto para iniciar. Pô, legal. Vai dividir o público? Vai. E aí o público vai escolher, gosto mais dessa transmissão, tem um fulano, tem um beltrano, pô, gosto mais desse cara do jeito que ele na opção, sempre bem-vindo. Ninguém fazia podcast. Ah, todo mundo fala, não. Ninguém fazia o podcast sobre Vasco. Eu comecei a fazer. Já tem outros canais fazendo. Ótimo. Pô, isso vai tirar o teu espaço? Claro que não. Mas isso vai me obrigar a sempre pensar no melhor convidado para levar, nas melhores perguntas para fazer para eles, na repercussão que isso pode dar. Vai me obrigar na transmissão a fazer algo diferente para impactar, para chamar a atenção. Ninguém faz, por exemplo, uma transmissão como eu faço, com uma escalação interativa em 3D. Ninguém tem. Daqui a pouco vão fazer, ótimo, mas eu saí na frente. Sempre que você chega na frente, na fonte, você bebe água limpa. Cheguei na fonte primeiro, quem bebeu água limpa? Quem chegou em primeiro lugar. Pô, mas outros também viram a fonte, chegaram depois. A primeira água quem bebeu fui eu. E aí eu vou buscar sempre me reinventar e nunca achar que tranquilo, agora é voo de cruzeiro, tá legal. Não, sempre buscar algo novo. E além, dessa questão de buscar realmente, inovações, buscar novidades para os produtos que são produzidos para o YouTube, quais elementos tu considera, que sejam essenciais para o sucesso na produção de conteúdo, principalmente jornalístico esportivo no YouTube? A primeiro elemento é a credibilidade, né? Fundamental é ter a credibilidade, porque isso é que traz a longevidade do processo. Porque, por exemplo, se você tem um sucesso efêmero e ele vai passar, por isso ele é efêmero, você não vai ter a longevidade. Um ano bombando o canal, pô, segundo ano nada, terceiro nada, fechou o canal. Se você pegar o meu canal, ele é top 3 do crescimento de canal desde que eu comecei. Isso eu faço um acompanhamento e eu gosto sempre de observar esse crescimento. Pô, quanto fulano cresceu, quanto Beltrano cresceu, quanto eu cresci. E aí, às vezes, você vê que, dependendo do momento do time, o crescimento é devagar, mas está crescendo, está ampliando, entendeu? Então, isso é fundamental para mim, entendeu? Então, eu quero cada vez mais fazer isso, fazer isso. Porém, eh, eu sempre, sempre, sempre olho o que está acontecendo na minha volta. Pô, o cara fez um negócio legal ali, não tive essa ideia. Bacana. Vai copiar? Não sei. Vou adaptar? Não sei. Mas eu sempre vou buscar algo diferente. Sempre, sempre. Eu fiz uma coisa agora no canal que eu já sei que tem gente copiando. Legal.
Mas será que faz com a excelência que eu faço, da entrega que eu faço? Vou te dar um exemplo. É normal, uma prática de rede social, né, do YouTube, as pessoas fazerem doações, porque isso é muito comum na Twitch, por exemplo, né? Dar os presentes e tal, não sei o quê. E aí o Pix, eu sempre recebi Pix, sempre. Cara, podia criar um atrativo para incentivar, óbvio, mas para que as pessoas se sentissem também agradecidas. E aí eu faço pelo menos uma vez por semana uma live em que os 3 maiores Pix da live ganham uma camisa do Vasco, oficial. O Pix pode ser 10, 15, R$ 20, os 3 maiores, pode. Cada um deu R$ 1, 2, o maior foi R$ 20. O cara com R$ 20 ganhou. Ou pode ser R$ 1.000, maior Pix. Poxa, mas é maior que o valor da camisa. É. Mas às vezes a pessoa quer, porque ela quer ser a primeira, ela quer ser o líder, né? Como se fosse um leilão. Ou ela quer também, além disso, ajudar o canal e tal. Enfim, N motivos. E isso poderia acontecer, a pessoa mandar o Pix e eu apenas agradecer. Pô, obrigado, Eduardo, você mandou um Pix aqui de R$ 30, muito obrigado pela ajuda e tal, e seguir o baile. Mas eu estimulo. Claro que é bom para o canal, mas eu retribuo. E a pessoa se sente representada. Ontem, por exemplo, aconteceu um fato que é a cara do canal. Nessa brincadeira dos 3 maiores, isso aqui e tal, aí eu dou um limite. Ó, até 10 horas da noite que eu vou fazer a live, a gente vai fazer. Aí, vamos esticar mais 10 minutinhos. Aí, beleza, gente, vamos encerrar 10h10. Aí, às vezes, por conta de transferência bancária, leva às vezes 2, 3 minutos para cair. Aí 10h13 chegou, 10h15 chegou um. Pô, mas eu mandei 10h10, estava no horário. Blá, blá. Enfim, resumo. 5 pessoas ficaram alternando ali. Os 3 primeiros tinham sido divulgados, mas as 2 mandaram logo depois, ou mandaram no horário e tal. E mandaram quantias até superiores ao valor de uma camisa. Aí um comentou assim: poxa, não foi dessa vez, tudo bem. Eu falei: não, mas eu vou mandar um presente para você. Aí o outro falou assim: não, mas eu mandei no horário, não sei o quê. Eu falei: vamos ver o seguinte: os 5 vão ganhar a camisa do Vasco. Eu ganhei os 5, os 3 já iam ganhar, já ficaram felizes. Os 2 que não iam ganhar, porra, legal. E os outros que estavam no chat falaram assim: caramba, porra, que atitude maneira, e começaram a comentar. Pô, mas você não teve lucro com a live? Claro que tenho. Porque tem um lucro imensurável nessa live, que é a confiança que você ganha, o respeito que você ganha das pessoas. Fala assim, caramba, achei que o cara estava ali só pelo dinheiro, porra, não. Está ali para ter as pessoas com você, para você conhecer histórias, para você conhecer personagens, para você se aproximar das pessoas. E o canal tem essa característica, porque o futebol faz isso. Quantas histórias eu conheço de pessoas que estão fora do Rio de Janeiro e que se aproximaram de novo do Vasco ou consomem o conteúdo para se aproximar cada vez mais do Rio ou do Brasil. Inúmeras histórias. E que viraram até amigos, em alguns casos. Então, assim, tem alguns detalhes que fazem muita diferença no dia a dia. Tem uma pessoa que virou minha amiga, depois de começar o canal, que fez um relato uma vez emocionado, que estava em depressão na época da Covid, naquele momento que nós ficamos reclusos em casa. Quando conheceu o canal, ele começou a sair da depressão porque ele começou a falar de futebol, de Vasco, aquilo o animou, teve vontade, voltou a trabalhar e hoje é uma outra pessoa. E ele diz que é graças ao canal. Olha que responsabilidade que eu tenho de impactar na vida de uma pessoa. Então isso aí não tem preço, Edu. E até essa questão mesmo, né, da parceria. Eu acho que as pessoas se sentem tão próximas que, elas dando para ti uma quantia em dinheiro, pode ser que elas não ganhem nada, mas elas é como se elas estivessem pagando para ter aquela proximidade contigo ali e aquele tempo que vocês 2 estão compartilhando, eh daquele conteúdo, daquela live. Então, eu acho que também tem esse ponto de, eu te dou um valor em dinheiro, mas eu te dou porque realmente eu tô pagando pela tua companhia e por a gente estar aqui dividindo esse conteúdo e eu acho isso importante, eu acho isso, esse teu trabalho importante, então por isso que eu tô te dando dinheiro não pela camisa, não por qualquer brinde. Então, eu acho que essa relação é que faz com que realmente, tu crie uma fidelidade, tu crie um público ali, uma base que vai sempre estar contigo nos momentos bons
e nos momentos ruins também, e principalmente nos momentos bons, na glória, por exemplo, é é é o momento em que as pessoas vão estar mais felizes e vão estar felizes pelo Vasco, né, que é o teu caso, e também pelo teu sucesso, né. Então, eu acho que é bem essa linha mesmo. É bem por aí, acho que o pensamento é muito próximo disso, e já aconteceu, e não foi apenas um caso, aconteceram vários, de pessoas ajudarem outras. Teve uma live recente que um médico ganhou a camisa nessa questão do Pix, e uma pessoa entrou na live e falou assim: "Puxa, eu não tenho, nunca tive uma camisa do Vasco, sou do interior da Bahia", e essa pessoa, durante a live, ainda não tinha ganho, falou: "Fábio, se eu for o ganhador, a minha camisa é dele, pode doar para ele". E ele foi realmente um dos ganhadores, acho que até ele acabou, em determinado momento, falou assim: "Não, agora eu quero ganhar para presentear essa pessoa". E mandei lá para o interior da Bahia. Essa pessoa ficou feliz da vida, cara, porque ele teve a camisa do Vasco. E isso tem um símbolo muito grande. Eu coleciono camisas. Para mim, mais uma camisa, menos uma camisa, é um impacto. Para aquela pessoa que não tem, é a camisa. É diferente. É quando você encontra uma personalidade. Eu moro no Rio de Janeiro, então a gente tem a oportunidade de encontrar várias personalidades, e no meio que eu trabalho, acabo conhecendo, e não é que banaliza, mas fica mais simples. Não tem aquele glamour. Caramba, é o fulano. O fulano eu encontro. Tem às vezes o telefone do fulano que você encontra uma vez na rua e fica, ó. Então, assim, às vezes a pessoa te conhece. Um exemplo, o Marcelo Adnet, uma figura nacionalmente conhecida, que fez uma imitação minha, uma brincadeira, e quando eu fui ligar para agradecê-lo, ele falou que acompanhava meu trabalho. Como é que eu imaginaria que o Marcelo Adnet acompanha meu trabalho? Que dava risadas com meus vídeos, gostava e tal. E aí? De alguma forma eu me aproximei dessa pessoa. Depois passei a conhecê-lo e tal, mas eu sabia que ele via meu trabalho, mas ele assistia. Então, assim, a profissão, a ligação que a gente consegue fazer, isso aí não tem preço. Rapaz, Edu, eu vou dizer para vocês, meu maior ídolo no futebol é Roberto Dinamite, né? E eu fui amigo dele, trabalhei junto com ele, de ligar para ele, de ir na casa dele, de fazer eventos juntos. Então, assim, isso, guardado as devidas proporções, as pessoas enxergam em mim. Porra, elas gostam do meu conteúdo, então elas querem estar perto de mim. E aí tem várias formas de você fazer isso. E eu valorizo todas. Bom, e, pra encerrar, quero que tu me diga, assim, se tu consegue, ver o futuro do jornalismo esportivo no YouTube e também em outras plataformas, e qual é o papel que tu espera desempenhar nesse cenário que está em evolução. Tu tem algum conselho para jornalistas que consideram criar conteúdo no YouTube? Então, eu tenho alguns amigos, até mais velhos ou da mesma faixa etária, que tentam fazer essa migração. Ela não é simples, tá? Eu tô com esse ano eu completo 47 anos de idade, 25 de profissão. Eu soube, ao longo da minha vida profissional, me adaptar. Eu, em 2005, saí da Rádio Globo e fui para o site do Fluminense, ou seja, eu fui escrever, fui fazer gravações em áudio, fui fazer vídeo para o site do Fluminense, depois fui para a TV Bandeirante, eu fui começar a percorrer as mídias. Então, eu fui ser um mutante da comunicação, fui entrar em todas as áreas. Depois eu passei a dar aula, em faculdades, em cursos, palestras, eu fui me lapidando, me acostumando às mudanças da comunicação. Então, hoje nada me assusta. É um desafio? Claro que é. Mas você pegar hoje uma pessoa que está há 40 anos no rádio, ou vamos fazer YouTube, a pessoa está com aquele hábito, aquele vício na cabeça, o jeito de falar, o jeito de se ouvir, e a linguagem no YouTube é totalmente diferente, um público muito mais jovem, até que ela faça essa adaptação, demanda tempo. E aí, nesse tempo que ela até alcançasse essa adaptação, e às vezes pode não acontecer, frustra. Então, assim, não é fácil o YouTube. E aí eu falo por causa própria, porque eu tenho 2 canais. Vocês estão vendo até aqui que está escrito aqui, canal Fábio Azevedo. É um outro canal que eu tenho. Eu, inclusive, uso esse cenário que está aqui atrás para fazer os vídeos. E que eu não consigo dar o mesmo tratamento que eu dou para o fanático vascaíno. Porque o fanático vascaíno ele já está voando. Ele já tem as suas próprias pernas, ele já está tocando o barco.
Ah, então agora foca no outro, porque aí você fala de todos os clubes, você tem capacidade para isso e tal. Mas eu sou um só. Como é que eu vou me dividir para fazer tanto conteúdo diariamente? É um desafio. E um dia eu espero encontrar a mão para poder fazer isso. Mas se eu puder dar um conselho a quem quer mergulhar nas redes sociais como um todo, no YouTube em específico, venha de peito aberto, sem amarras, sem preconceitos e venha para aprender, porque eu aprendo diariamente e exercito. Isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Pô, gostei do que eu fiz, foi legal, é um diferencial. E aí? Eu escolhi fazer o Vasco, por que eu não escolhi fazer todos os clubes? Capacidade para isso, eu julgo ter, porque eu estava na Fox falando de todos os clubes, comentando jogos, Libertadores, Sul-Americana, Bundesliga, La Liga, Copa da França, enfim, Campeonato Escocês, Belga, vários campeonatos pelo mundo. Tinha que estudar e preparar para isso. Mas ao mergulhar no Vasco, eu falei, cara, é um nicho em que entre ser mais um na multidão, como tem grandes canais que trabalham muito bem e já são muito grandes, já tem o seu público fiel, e buscar ser o um, eu vou buscar ser o um. Em 3 anos hoje, se eu não sou o quinto, eu sou o sexto. Eu estou ali rivalizando de canais do Vasco. E eu vou dizer para você que o meu objetivo é, em 5 anos, ser o maior canal, abaixo apenas, da Vasco TV. Hoje, eu já consigo ter números que são muito expressivos. Só para você entender, a gente fechar com esses números. No ano passado, nos 38 jogos do Campeonato Brasileiro, a Santos TV, TV do Santos, que tem 1 milhão, quase 1 milhão e 700 mil inscritos, eu tenho 176 mil, rapidamente, são 10 vezes mais do que eu tenho, né? Bateu 4 milhões e 200 mil visualizações os vídeos de transmissões dos jogos, do mesmo esquema que eu faço. Eu narro o jogo, mas não mostro o jogo. Eu me mostro narrando, como eles fazem lá no estúdio e tal. Eu, com 1/10 do público deles, bati 3,5 milhões de views, somando todos os vídeos nas 38 rodadas. É como se desse uma média de 90 a 95 mil visualizações os vídeos. Teve vídeo de 200, 150, 130, outros 40, 50, a média. Onde eu quero chegar? Eu fiquei 700 mil views abaixo de um canal que tem 10 vezes mais o meu público. O engajamento das pessoas com o canal é muito grande. E isso aí que eu quero cada vez mais cativar. Bom, então, queria te agradecer, Fábio, pela, eh, oportunidade, por esse tempo que tu deu aqui pra gente e, agradecer mesmo pela tua participação e pela tua disponibilidade. De nada, Edu. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pela conclusão de mais um curso. Que tudo corra bem aí para você. E que precisar, estamos às ordens aqui. Muito obrigado, então, a quem acompanhou esse episódio até aqui e até a próxima.